É muito bom estar aqui, é muito bom estar do seu lado, é muito bom recapitular a palavra de Deus, estudar a Bíblia todos os dias, é ou não é? A gente aprende coisa nova, a gente aprende a louvar o nome de Deus, a gente é transformado pelas páginas desse livro sagrado. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, que é um canal da esperança. Eu sou o pastor Evandro Fávero. Te convido a sempre acompanhar comigo o Reavivados e a buscarmos a presença do Senhor cada manhã, de maneira bem intensa, tá bom? Eu tenho um Twitter, que é o PR Evandro Fávero, e também o Facebook com o mesmo endereço, PR Evandro Fávero, e tenho o objetivo de ali publicar todos os dias uma gotinha do capítulo do dia do Reavivados por Sua Palavra, uma impressão, um versículo bíblico. Convido você a nos seguir, mas também convido você a publicar, a divulgar a palavra de Deus nas suas mídias sociais, tá bom? Muito bem, hoje é o Salmo 105, vamos ler um pouquinho sobre ele. O Salmo 105 nos dá mensagens lindas, é a história da salvação. Poderíamos dizer aqui que é uma reflexão pessoal sobre os feitos de Deus. Ele apresenta um pouquinho, é como se fizesse uma recapitulação daquilo que Deus fez. Ele começa fazendo um convite para louvarmos a Deus. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. É interessante que o Salmo 105, ele parece uma ampliação ou uma continuação do Salmo 104. Por exemplo, quando a gente vai para o final do Salmo 104, ele apresenta 3 palavras: cantarei, depois no versículo 33, depois meditação, no versículo 34, e me alegrarei, também no verso 34. No início do Salmo 105, essas mesmas 3 palavras aparecem: cantai-lhe, narrai e depois alegre-se. A palavra meditação, que aparece no final do versículo do Salmo 104, pode ser traduzida também como narração. Ou seja, essas 3 palavras, elas estão dizendo o seguinte, essa sequência de palavras não existe em nenhum outro salmo, só no final do Salmo 104 e no início do Salmo 105. O que isso nos ensina? Bom, nos ensina o seguinte: primeiramente, nós devemos meditar nas obras de Deus, aquilo que Ele fez no passado. Segundo lugar, devemos contar para as novas gerações, para as pessoas que não conhecem o Senhor, sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele faz, sobre a sua capacidade, o seu poder. E em terceiro lugar, o Salmo 105 e o final do 104 apresentam o resultado de nós nos envolvermos nessa obra. É a alegria. Bem, o versículo 4 e o versículo 5 do Salmo 105, eles dizem o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Então ele começa dando uma receita da felicidade aqui. Que nós devemos buscar a Deus, e não de vez em quando, não esporadicamente, mas aqui diz perpetuamente, todos os dias. Que mais diz o Salmo 105, agora no verso 5? Nessa busca para com o Senhor, ele diz: lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, lembrai-vos dos seus prodígios, lembrai-vos dos juízos de seus lábios. E o Salmo começa então a descrever as obras de Deus. Eu não vou ler todas, mas eu vou ler algumas apenas. Ele vem falando daquilo que Deus fez com José, de como Deus guiou a vida de José. Ele dá aqui um conselho tremendo, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O que ele está dizendo aqui é sobre a importância de nós cuidarmos dos líderes do Senhor, de nós orarmos por eles, de nós apoiarmos o trabalho dos líderes e de nós valorizarmos e respeitarmos aquelas pessoas que foram chamadas por Deus e ungidas por Deus para fazer a sua obra. Depois, ele então fala o seguinte, alguns versículos aqui, versículo 21, falando sobre José, diz que Deus o constituiu senhor da casa de Potifar e mordomo de tudo que ele possuía.
Depois do verso 24 diz que Deus fez fecundo o povo e o tornou mais forte. No verso 25 diz que Deus mudou o coração do povo egípcio, para que começasse aí um desconforto e então começasse todo o movimento que levou o povo a sair do Egito pelas mãos de Moisés. Depois, no verso 29, diz o seguinte: Deus transformou as águas em sangue. A terra produziu rãs em abundância. Ele falou e vieram nuvens de moscas, piolhos em todo o país. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante na sua terra. Ele devastou os vinhedos, ele devastou as figueiras, ele quebrou as árvores dos seus limites. Diz que ele falou e vieram gafanhotos. Percebe quantas vezes fala aqui da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. Ainda hoje é assim. A palavra de Deus tem poder. Deus tem poder para transformar com o sopro da sua boca, com o som da sua palavra, transformar todas as coisas, todas as situações, mudar circunstâncias aparentemente impossíveis de serem mudadas. O Salmo continua relatando as obras de Deus. Ele feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o povo com prata e com ouro. Não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo. Olha que lindo. Pediram e ele lhes fez vir codornizes. Ele saciou ao povo com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e brotaram águas. Olha que lindo. Ele conduziu com alegria o seu povo. Esse verso me chama muita atenção. Deus conduziu o seu povo com alegria. Deus não conduz a cada um de nós por obrigação. Ele nos conduz porque Ele nos ama. Quando nós permitimos que Ele conduza a nossa vida, Ele o faz com alegria. Não nos dará Ele graciosamente todas as coisas, então, de acordo com as nossas necessidades? Deus é bom. Bem, ao ler esse capítulo, ao ler esse Salmo 105, eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, não, de um livro chamado Testemunhos para Ministros. E esse texto está aqui, eu copiei. Ele fala o seguinte: ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso ponto atual, posso dizer: louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Somos agora um povo forte, se pusermos a nossa confiança no Senhor, pois estamos lidando com as poderosas verdades da palavra de Deus. Tudo temos para agradecer. Que lindo, não é? Nada temos que temer. Nada temos que temer, a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou. Deus conduz o seu povo com alegria, com alegria. E eu encerro este Salmo 115, com as últimas palavras dos últimos versículos, onde ele diz: Deus deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que eles guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Temos que lembrar de tudo que Deus fez por nós para, primeiro, agradecer o Senhor, e em segundo lugar, para sermos fiéis. Gratidão e fidelidade. Duas palavras que devem nortear a vida de todo cristão. Gratidão e fidelidade. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido fiel?
Se você não tem sido, hoje é o tempo, hoje é a oportunidade de você tomar a sua decisão. Se você já tem sido fiel e grato ao Senhor, hoje é o tempo, hoje é a oportunidade para você renovar os seus votos de fidelidade e de gratidão ao Senhor. E é por isso que eu quero orar por você agora. No versículo 25 do Salmo 105, diz que Deus mudou o coração do povo. Ele muda o nosso coração quando nós oramos. Ele muda o nosso coração porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. E o faz para melhor. E o faz para melhor. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós queremos ser mais gratos. Nós queremos ser mais fiéis. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa família, tudo o que temos e somos. E é por isso que agora nós oramos, colocando diante do Senhor a nossa casa, os nossos sonhos, as nossas metas, para que o Senhor nos dirija. Oramos certos de que o Senhor cuida de nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu amigo, minha amiga, e lembre-se, você pode ser reavivado por sua palavra hoje. Um abraço.